das redes sociais. Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã. Quero ler com os irmãos Salmo de número 19. Salmo de número 19. Diz assim o texto da palavra de Deus: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu favor. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. O testemunho do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Somente até aí. Toda a natureza, toda a criação de Deus o louva, o glorifica, pela majestade de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Deus fez com tanta perfeição. Nós vamos louvar o Senhor nessa manhã também. Que seja esse mesmo objetivo, esse mesmo sentimento, de glorificar o Deus, Criador de todas as coisas, por tudo que Ele representa, por tudo que Ele é. Quero convidar o Ministério de Louvor. Enquanto isso, nós vamos orar neste momento, colocando diante do Senhor o nosso culto nesta manhã. Deus, nós louvamos o Teu nome por mais esta oportunidade. Bendizemos ao Senhor, ó Deus, porque Tu és o Deus da nossa vida. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, Criador, o sustentador de todas as coisas. Assim como a obra das Tuas mãos, ó Deus, o glorifica, dá testemunho da Tua grandeza, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome também nesta manhã. Receba o nosso culto, a nossa adoração. Receba, ó Deus, a nossa gratidão nessa manhã. Fica conosco, fala conosco em mais este dia, em mais este momento. No nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Eu convido os irmãos a colocarem de pé neste momento, você de casa também, para nós estarmos louvando ao Senhor nessa manhã, com corações gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Todo o sustento que Ele nos tem dado, mesmo nós não merecendo, às vezes o Senhor cuida de nós. Nós possamos agradecer a Deus nessa manhã.
por tudo aquilo que Ele é. Durante essa próxima canção, os irmãos têm a oportunidade de trazer seus dízimos e ofertas, que nós possamos louvar ao Senhor também com os nossos bens materiais e, acima de tudo, entregando a nossa vida no altar do Senhor, que pois só Ele é digno de ser louvado. A Ele seja toda a glória. Amém?
Nós queremos louvar a Deus por aqueles que fizeram aniversário essa semana. Eu me lembro da Isa, a jovem Isa, né? Ela mesmo fez questão de se pronunciar, né? Colocando lá o nome dela lá, para que a gente pudesse lembrar dela, né? Então, Deus abençoe a vida da Isa. Está lá doidinha, né? A gente fez informações doidinha para vir à igreja. Mas tem as suas dificuldades devido aos seus alunos. Outro que eu me lembro, irmão Marcos Nessa Michele, aniversário de casamento. E não me vem à memória mais nenhum nome aqui, né, de aniversariante essa semana. Essa semana foi bem pouco. Mas por esses e por mais que a gente porventura não lembra, né, Deus possa abençoar. Nós vamos orar assim mesmo, seguindo e cantaremos. Deus, nós louvamos o teu nome por mais esta data, ó Deus, que o Senhor permitiu se cumprir na vida dos teus servos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem sustenta, é o Senhor quem traz, ó Deus, os teus servos até aqui. Louvamos ao Senhor, ó Deus, por todos esses anos de vida que o Senhor tem permitido os teus servos aqui na face da terra. Louvamos ao Senhor pela vida da Isa, ó Deus, que ela cresça, ó Deus, sempre nessa fé, nessa esperança, nessa perseverança, ó Deus, em servir ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida dela, pedimos que o Senhor possa abençoá-la, ó Deus, em cada instante da sua vida. Oramos ao Senhor, graças ao Senhor pela vida da Michelle e dos Marcos, completaram, ó Deus, mais um ano de casados. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, estar abençoando o matrimônio. Deus, abençoando o casamento deles, a relação deles, os filhos, toda a família. Oramos ainda pela saúde da Michelle, que o Senhor continue, ó Deus, a restaurar, ó Deus, a fortalecer a serva, no nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor, graças ao Senhor pela bondade do Senhor para com os teus servos. Somos gratos ao Senhor pela vida deles, por o Senhor nos permitir, ó Deus, estar conosco, ó Deus, cultuando ao Senhor em comunhão e união em torno da tua palavra. Louvamos e bendizemos o Senhor nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração.
Amém? Eu consegui uma máscara mais confortável, essa dá para falar com ela, né? Nós estamos nos 31 dias de oração pela nossa família, né? Com a campanha Jesus Transforma a Nossa Família. E pelas manhãs, né, todos os domingos desse mês pelas manhãs, nós vamos dedicar, né, o sermão a alguma coisa voltada para a família. A Junta de Missões Nacionais que promoveu essa campanha, ela aconteceu na maioria das igrejas no mês de maio, mas a nossa e outras igrejas estão fazendo agora no mês de junho. E a reflexão de hoje ela é baseada no esboço que foi enviado também pela Junta de Missões, feito pelo pastor Silvio Lamego. Ele é pastor, ministro de Integração e Família na Igreja Batista do Barro Preto, aqui em BH. Então, até os temas para serem pregados em favor da família foram nos enviados. E eu decidi segui-los, né? Eu não gosto muito de usar esboço de outra pessoa, mas ao ler os sermões eu achei algo tão interessante, tão voltado assim realmente para a família, algo de Deus, que eu não quis desprezá-los. Eu vou usá-los no domingo de manhã, como é a sugestão da campanha. Para isso, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso 13 até o verso 26. Nós vamos falar sobre todo do verso 13 até o final, para 44, mas em especial nós vamos ler apenas a partir do verso 13 até o verso 27. Atos, capítulo 27, do 13 ao 26. Isso. Atos 27, do 13 ao 26. Amém? Bom dia para você que está em casa. Bom ver Marlene aqui, né? Coisa boa. Deus da quarentena é a primeira vez que está presente, né? Estava acompanhando online. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler um verso, aliás, eu vou ler todos para que quem está acompanhando em casa pela internet possa ouvir também, né? Senão o som pela manhã fica mais ruim para captar isso no vídeo. Diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia, dos bancos de areia de Chipre. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceito meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida e todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo em que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa manhã, pedindo a Ele que fale conosco através da sua santa palavra. Irmão Gil César, nos eleva em Deus de oração. Nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, Senhor Deus, com tudo que tu vai dizer teu nome. Meu Pai, para aproveitarmos a tua palavra.
primeiro com a mensagem que Deus vai colocar em prática nas nossas vidas. Por isso, aqueles irmãos que não estão podendo ver a igreja, Senhor Deus, mas que muitas vezes estão acompanhando pelas redes sociais, Senhor, seja falando dos seus corações também, Senhor. Pai, peço que perdoe os nossos pecados, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Eu tive que tirar a máscara aqui, está muito calor, eu ia derreter, não dá. Então, vamos refletir sobre o tema, o barco família. Esse texto que nós lemos, todo o capítulo 27 de Atos, ele vai trazer para nós verdades importantes para nos ensinar como olhar para a família. Olhando a experiência que Paulo e as outras pessoas tiveram na viagem a Roma, com a tempestade que destruiu o navio. Sim? Não precisa ligar, não, pode deixar. Que destruiu o navio, e eles ficaram por um bom tempo ali na ilha até serem resgatados por um outro navio que foram buscados. Nós vamos imaginar aqui, tentar fazer uma analogia, como se a família estivesse nesse barco e a família fosse o barco. Nós podemos imaginar a nossa família como um barco, muitas vezes navegando em águas tranquilas, em águas calmas e tendo uma navegação completamente segura e favorável. Mas algumas vezes também a nossa família navega em mares turbulentos, vem as crises, vem os problemas, as dificuldades, e aí é como se estivéssemos no meio na tempestade. É preciso observar à nossa volta os sinais que o próprio mar e o clima podem oferecer para que nós possamos obter uma viagem segura. Olhando isso para a família, é preciso observar o quê? A direção que Deus nos dá, os primeiros indícios de problemas na família, não deixá-los para lá, para que se resolvam por si só, porque problemas não se resolvem por si só, eles vão cada vez piorando, e já tomando as providências necessárias logo no primeiro sinal de desconforto. Nem sempre o que parece um bom tempo, na verdade é o momento para que nós possamos levantar âncoras, ou seja, para tomarmos decisão de fazer uma escolha ou outra no que diz respeito à família. Aqui nesse texto nós vamos acompanhar alguns resultados que foram fracassos devidos de decisões, derivados de decisões erradas que aquelas pessoas tomaram. O centurião, que era responsável por comandar o navio, decidiu viajar. Paulo tinha advertido antes, falou: olha, nós já ficamos muito tempo, perdemos o tempo da viagem, agora esses dias são dias de mares turbulentos, seria melhor não viajar. Mas ele, como comandante, disse que iria assim mesmo. E aí nós vamos ver alguns resultados que essa vaidade, essa escolha por si só, trouxe para todas aquelas pessoas, e também vamos ver quais são as intervenções de Deus quando nós tomamos decisões erradas no que diz respeito à nossa família. Então, a partir de agora, vamos ver 5 resultados de escolha errada. A primeira está no verso 13, aparente segurança. Quando nós lemos o verso 13, diz que soprou um vento suave vindo do sul, e eles pensaram que o mar estava favorável para navegar, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Assim agem muitos pais, sem notar o que está acontecendo à sua volta. Pensa que está tudo certo, que o perigo não está à frente. O erro de muitos pais é não crerem que o temporal pode alcançar as suas casas. Às vezes vê as coisas acontecendo com filhos, com os próprios cônjuges em outras famílias, e às vezes comenta aquilo como se fosse algo distante da sua realidade. Na minha família está tranquilo, o vento está soprando suave, nós podemos navegar tranquilamente porque mal nenhum vai nos acontecer. E aí, muitas vezes, eles não percebem que também o temporal está próximo de alcançar as suas famílias, de alcançar a sua casa. Às vezes, aquela própria decisão de começar a afastar-se da igreja, esse período que nós estamos vivendo, por exemplo, é um período muito perigoso para isso, porque alguns não estão vindo no templo devido a restrições, às vezes não podem vir justamente porque fazem parte do grupo de risco, e outros estão, não fazem parte, mas às vezes têm contato com pessoas do grupo de risco e estão evitando vir ao templo. Mas nós transmitimos via internet, e muitos não estão acessando. A gente tem, quando entra lá, principalmente na página do
do Instagram, a gente vê a pessoa que está acessando, o nome da pessoa. E a gente percebe que muitos não estão acessando. E mesmo nas postagens que são feitas no YouTube, para que as pessoas possam ver fora do horário de culto, também o número de acessos às vezes não chega à totalidade dos membros. Então as pessoas podem usar esse momento como desculpa para não buscar a igreja. Ah, minha fé está tranquila, né? Na minha casa todo mundo tem a fé firmada no Senhor Jesus, estamos caminhando bem, não ir à igreja e não assistir os cultos não fazem falta, né? Então estão como se estivessem navegando em mares tranquilos. Lá o vento não está soprando e às vezes pode acontecer alguma coisa, como nesses dias tem acontecido. Alguns de nós têm perdido o emprego, né? Outros têm sido acometidos pelo vírus, e aí a pessoa vai estar numa turbulência e aquela tranquilidade aparente pode de repente ser um sofrimento muito grande. Então nesse momento nós precisamos depender de Deus, não sermos vaidosos, não negligenciarmos a oração, a prática do nosso culto doméstico, a prática do nosso culto coletivo, como aqui no templo ou através das redes sociais. Porque sem buscar a direção de Deus para as nossas famílias, podemos pensar que está tudo bem, mas nós vamos encontrar grande tempestade e talvez não estaremos preparados, ou certamente não estaremos preparados para poder enfrentá-la. Outra 5 resultados que pode acontecer da escolha errada. O segundo deles é o período bem próximo, no verso 14, como se diz: pouco tempo depois desencadeou-se o quê? Um vento muito forte. Quando os marujos pensaram que estava tudo calmo, o texto afirma que pouco tempo depois veio uma grande ventania e que não houve essa demora. O que parecia calmaria deu lugar a uma completa tormenta, e assim acontece com famílias que decidem afastar-se de Deus, mesmo que de forma às vezes imperceptível, como eu disse alguns exemplos agora há pouco, né, que vão sendo levados pela vaidade de pensar que está tudo bem e que não precisam buscar a Deus como buscavam anteriormente. Então não atentam para o período que estão à volta e logo são surpreendidos por dificuldades. Pode ser um casamento, né, que dê problemas, que, como eu disse já há poucos dias, nós temos tido a oportunidade de ficar mais em casa, então a convivência tem sido também por um tempo maior e mais profunda. Isso tem causado duas coisas que são completamente diferentes. Uma tem fortalecido a união e o amor dos casais, e outra, né, os casais estão se conhecendo de uma forma que talvez eles nunca tiveram tempo de se conhecer. E aí estão começando a enxergar que ele ou ela não era exatamente aquilo que ele pensava, porque alguns se casam, mas aí estão envolvidos com estudo, trabalho, e o tempo sempre é reduzido e não dá tempo de conviver. Depois, agora que alguns estão mais, né, não estão estudando, não tem mais muitos estão às vezes afastados do trabalho, você passa mais tempo junto e de repente você percebe que aquela pessoa tem algumas atitudes que você não tinha percebido ainda, né? E aí isso pode gerar algum tipo de conflito. Pode ser também surpreendida, né, não somente aqui no casamento, mas também, né, pelo desvio dos filhos. É muito importante nesse momento os filhos jovens serem incentivados pelos seus pais a continuarem a vida de comunhão com Deus, de leitura da palavra, de oração, né, de presença nos cultos. Por quê? Porque o mundo está vivendo, né, uma grande depressão, e a gente vê que nesse período de quarentena, o número de apreensão de entorpecentes e droga, ele tem dobrado, né? Quase todos os dias a gente vê grande quantidade de entorpecentes sendo apreendido pela polícia. O que significa isso? Que o consumo de droga aumentou, a demanda aumentou, então por isso está chegando mais droga. E às vezes, mas minha família está longe disso. Às vezes o filho, por não poder estudar, por não poder estar com seus amigos, por ter que ficar em casa, ele começa a ficar num estado de ansiedade, e às vezes num contatinho ali pela internet, alguém fala assim: olha, eu estava assim com você, mas eu usei um negocinho que é bacana, agora eu estou suave, né? E aí é um entorpecente, uma droga
que vai ser levada, e é uma tempestade que vai vir sem que você perceba, e quando perceber, já estará no meio dela, e as perdas serão realmente, como se diz, fatais, né? Não terá como não perder alguma coisa. Pode ser então essa tempestade, né, que vem alcançar através disso, né? Ou pode ser uma tempestade muito forte e que agora exige, né, da família uma ação cuidadosa para não perder os passageiros do precioso barco, né, que é a família. Deus sempre avisa antes, Ele sempre envia placas de advertência. Se você ler aí o Atos 27, esse é o nosso texto base, do 9 ao 10, nós vamos ver essa advertência para não viajar. No Salmo 101, de 2 a 4, também nós vamos ver uma advertência sobre isso. Então nós precisamos estar atentos aos avisos de Deus, às coisas que estão acontecendo à nossa volta. A nossa família só é blindada se nós estivermos buscando a Deus e seguindo a sua orientação fielmente. Nós não somos blindados apenas pelo fato de sermos cristãos, apenas pelo fato de acreditar em Deus. É preciso fazer a sua vontade, é preciso seguir os seus comandos. Então, o perigo pode estar bem próximo. Pense nisso. A terceira consequência de uma atitude errada, de uma escolha errada, né, é a impotência diante da tempestade. O verso 15 diz: cessamos as manobras e ficamos à deriva. Ficaram à própria sorte, porque eles não tinham mais o que fazer diante daquela tempestade. Eles não tomaram os cuidados necessários, eles confiaram na aparente segurança, eles não avaliaram o perigo que estava próximo, e agora, diante da tempestade, o que aconteceu com eles? Eles ficaram à deriva, tiveram que cessar todas as manobras. O fato de fazerem manobras era uma tentativa humana de controlar a situação, porém, sem êxito, os marujos notaram que não podiam fazer mais nada. Diante de tal reconhecimento, eles ficaram à deriva. É assim também na nossa família. Ficar à deriva no mar é como dizer que não tem mais reação a ser tomada. Há famílias que infelizmente só percebem que toda tentativa de autoajuda sem Deus se foi quando não encontram mais saída para o problema. E é exatamente aqui que o Senhor prova a sua fidelidade. Mas é triste notar que nós humanos só percebemos a nossa fragilidade depois de estarmos fracassados. Esses dias eu tenho me assustado um pouco ao andar pelas ruas e ver já um grande número de pessoas sem usar as máscaras. Pessoas já andando abraçadas umas com as outras, fazendo rodinhas de encontro. Parece que não tem mais esse perigo do vírus. Mas quando uma dessas pessoas forem acometidas pelo vírus, no nosso caso em Betim, já são 12 mortes, então há pouco tempo era apenas uma, e aí depois duas, e agora já são 12, ao ponto de o prefeito decidir novamente fechar os shoppings e academias. Quando uma dessas pessoas forem acometidas pelo vírus e elas ficarem com dificuldade, por exemplo, correndo risco de morte, aí elas vão se dar conta que estão na tempestade. É importante nós ressaltarmos, porque muitas vezes a gente pensa assim, tem muita política envolvida nisso tudo. E tem muito interesse partidário envolvido nisso tudo. Tem, mas o vírus existe, o vírus é real. E é importante nós pensarmos, a gente vê muita teoria da conspiração nesses dias, que as pessoas vão usando algumas coisas, e isso é teoria da conspiração, isso é para que a China domine o mundo, isso é para que isso aconteça, aquilo. Mas é importante nós vermos que a maioria dos países do mundo foram afetados, então não é uma coisa isolada, não é uma coisa fictícia, é uma coisa real, e que nós precisamos tomar os devidos cuidados. Por quê? Porque depois que estiver na tempestade, não tem um remédio, porque até hoje não foi descoberto um remédio que realmente seja eficaz no tratamento. O que acontece quando a pessoa é internada é ser feita várias experiências com aquela pessoa. Dá o medicamento, vê se melhora, se não dá, substitui, se não dá, substitui, e assim vai. Então nós não temos um remédio certo para tratar, e por isso muitos óbitos, porque às vezes um remédio que ao invés de melhorar o estado da pessoa, ele piora, porque os médicos não sabem o que fazer. Não existe um remédio, não existe uma vacina, mas deve existir um cuidado. E é assim na tempestade. Quando você estiver lá no meio, vai ficar à deriva, a própria sorte. Se seu corpo se recuperar, se Deus tiver realmente ainda um propósito para que você continue vivendo, seu corpo vai reagir e você vai sobreviver. Se não, vai morrer, não tem jeito. E aí a gente precisa
ter esse cuidado, porque perder alguém da nossa família é algo muito doloroso e é um mal realmente irreparável. Então, né, a impotência diante da tempestade. Se esperarmos chegar a tempestade, estaremos impotentes e não terá o que fazer. E outro prejuízo da tempestade, versos 18 e 19, diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. E depois de violentamente castigados, os marujos entenderam que era necessário lançar o peso fora. O momento mais difícil nessa viagem é ter que lançar fora os bens, aquilo que eles levaram de precioso. Naquela época as viagens eram feitas e as pessoas muitas vezes faziam essa viagem de mudança, então eles levavam tudo que eles tinham, tudo que era de valor, e de repente eles tiveram que desfazer de tudo para salvar a própria vida, né? E ainda, como diz o texto, com as suas próprias mãos, cada um julgando o que é seu fora, né? Como na família, às vezes é preciso avaliar qual é o peso que está impedindo de vencer o vendaval. Toda família deve lançar fora coisas que atrapalham. Pode ser orgulho, pode ser ambição, arrogância, egoísmo, ou talvez a necessidade de se humilhar para crescer. Mas o fato é que quando a família não atenta para as placas de advertência, ela pode enfrentar o prejuízo. E em muitos casos isso é necessário, pois é aqui que compreendemos que temos de perder para ganhar. Hoje, antes de vir para a igreja, não sei qual vizinho, né? Não pode falar mal dos meus vizinhos, porque eu oro por eles, né? Mas eu vi um deles, dois, né? Se discutindo por causa do celular. E aí a mulher dizendo assim: devolve meu celular, você fica o dia inteiro com meu celular. Aí o cara falando com ela: não, mas é porque eu preciso olhar isso. E por que você não olha no seu? Ah, o meu não funciona, que sei lá o quê. Mas eu quero meu celular, devolve agora. E aí ela falou: mas eu marquei, alguém vai responder a mensagem, vai vir aqui. Eu não marquei nada com ninguém, sei lá o quê. Aí você pensa assim: o dia mal começou, o casal está brigando por causa de uma porcaria que não vale nada, né? Você compra hoje, daqui 1 ano, 2 anos, ele já tem que ser substituído porque ele não funciona. Aí a harmonia da casa ali já sendo desfeita logo nos primeiros momentos da manhã, porque, né, eles estavam brigando por um trem. Às vezes é isso, às vezes você vai ter que desfazer de algo na sua casa que está atrapalhando a comunhão com a família, né? Tem pessoas que, por exemplo, contratam uma televisão paga e aí acabou a comunhão com a família. Quer ver todas as séries, todas as coisas, e fica ali, né? Às vezes vai ter que cancelar a TV a cabo, né? Porque vai ter que perder alguma coisa para que, né, se salve o mais importante, que são porque as pessoas, né, da família. Então é preciso ver isso, as placas de advertência. Olha o que está atrasando, porque quando chegar no meio da tempestade, né, acabou. Aí vai fazer o quê? Vai ter perdas maiores. E por último, a desesperança. No verso 20 diz: finalmente nós perdemos toda a esperança. Depois de muito tempo sem perceber se era dia ou noite, diz o texto, que o sol não aparecia, então eles ficaram ali, né, realmente mareados, sem saber, né, se estava de dia ou de noite. Os marujos agora renderam toda a esperança de salvamento. Eles falaram: agora vamos morrer. Já estavam com fome, né? E já estavam também completamente perdidos, sem direção. O pior estágio da vida de alguém é quando nós perdemos a esperança de viver e de lutar. Há famílias que infelizmente têm de enfrentar um momento de desesperança para entender que é aí que não podem lutar sozinhos, mas que necessitam da ajuda divina. E nesse momento, nesse ponto da viagem, é que Deus entra em ação. E muitas vezes o Senhor só entra na história quando as nossas esperanças se vão. Então Deus faz as suas intervenções. Por quê? Porque muitas vezes a gente só consegue ouvir a voz de Deus quando você já tentou de tudo e não conseguiu. E aí você não tem outra opção, outra alternativa a não ser ouvir o Senhor. E aí vem as 3 importantes intervenções que Deus faz, né, no meio da tempestade, seja ela lá, como aconteceu com o apóstolo Paulo, ou na nossa família. Primeiro, Deus orienta que os marujos deveriam ter coragem. O apóstolo Paulo chega e diz: olha, é preciso que vocês tenham coragem, nós não vamos morrer. Famílias em tempestade devem ouvir a voz do Senhor, tenham coragem. Coragem para lutar, coragem para resistir, coragem para orar, coragem para buscar a Deus, coragem para pedir perdão, né? Muitas vezes é preciso isso, pedir perdão. O estrago na família às vezes está tão grande, mas apenas o ato de reconhecer o erro
e pedir perdão e buscar corrigi-lo, já vai abrir um caminho para que a família seja restaurada. A segunda coisa, Deus orienta que os maridos deveriam permanecer no barco, ou seja, não desista da família, não saia da sua casa, não largue seu marido, não largue sua esposa, não deixe seus pais, não saia da sua casa. É necessário, para que a família seja restaurada, que vocês permaneçam, versos 27 a 31. E é muito comum numa luta, numa tempestade, os envolvidos desejarem desistir, sair do barco, mas nesse instante Deus intervém e orienta: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se, né? Verso 27, o verso 31 do capítulo 27. Aqui é muito importante que as famílias não deixem a casa, os membros, o casamento, pois sair não vai resolver, vai criar novos problemas. Aliás, pode provocar a completa destruição e perdas ainda maiores. Então, é necessário permanecer, né? Buscar a orientação de Deus, pedir perdão, buscar a vida de oração, mas não sair de casa. E em terceiro lugar, Deus orienta aquelas pessoas que deveriam comer, se alimentar. Não lemos esses versos, mas está no verso 33 ao 38. O alimento pode ser uma descoberta de alegria, pois comer está diretamente ligado à sensação de prazer e de bem-estar. Aqui é muito importante que as famílias entendam que nesse momento da tempestade é valioso encontrar alegria em coisas simples. Comer pode ser comparado também a encontrar alegria na palavra de Deus, conhecer que Ele está no controle de tudo e que também conhece o sofrimento, pois o seu próprio Filho Jesus sofreu por amor dos seus servos. Então são coisas que parecem pequenas, mas são importantes, como ler a Bíblia juntos, se alimentar espiritualmente juntos, né? Isso é muita responsabilidade do marido, do pai, mas se ele às vezes não toma essa iniciativa, a esposa pode tomar, um dos filhos pode tomar. Vamos nos reunir, vamos ler a palavra de Deus juntos, como família. Isso é um alimento. E até mesmo as refeições diárias. Eu estava assistindo na segunda-feira, acho que é segunda mesmo, tem um programa na Record que chama Troca de Esposas. Não sei se alguém já viu. Ninguém viu? Mãe? Ninguém viu? É um dos poucos programas bons que ainda tem na televisão. Tá vendo? Eles vão perguntar se é no Big Brother que eu assisti, alguém viu? Aí vocês não iam levantar a mão com vergonha, né? Mas aí no Troca de Esposas eles tiram, né, ou o marido ou a esposa da casa e trocam com uma outra família, completamente diferente. E aí passa 7 dias ali. E aí no começo vale as regras da família que está recebendo, e aí depois nos últimos dias vale a regra de quem foi inserido ali na família. E aí nessa segunda-feira, uma coisa interessante é que cada um da família, de uma das famílias, tinha um horário diferente para dormir, né? E assim, tanto o marido quanto a esposa, quanto os filhos. Tinha uma filha já adolescente e 2 crianças pequenas. E até as crianças pequenas, cada um podia dormir no seu horário. E cada um também comia no seu horário. Era comum os membros da família levantarem de madrugada e fazer uma refeição, né? Um deles só. E aí, quando chegou, né, aquela mulher chegou naquela família, ela tomou um susto, porque na casa dela todo mundo dormia, né? Os filhos dormiam primeiro, depois os pais tinham horário para dormir. As refeições, quando possível, eram sempre feitas juntas, existiam regras comuns. E aí ela ficou perdida ali naquela situação. E aí ela colocou os meninos para dormir, porque primeiro vale a regra dela, quando começou a valer a regra dela, né, nos últimos dias. E aí ela disse para o marido da outra, né? Falou assim: olha que importante, as crianças estão dormindo, esse é um tempo do casal, aqui vocês podem conversar, né, vocês podem namorar, vocês têm um tempo para vocês. Agora, cada criança dorme no horário, que tempo vocês têm para vocês? E aí, aquela família foi percebido que ela foi toda desajustada, e na hora, depois no final, eles encontram as 2 pessoas, os 4, né, que foram trocados ali, que 2 só que é trocado, mas eles encontram os 4, para poder ver o que aprenderam. E aí, aquela mulher, ela tentando se defender o tempo todo sem justificativa. Aí eu dou liberdade aos meus filhos, mas isso não quer dizer que a gente não tem comunhão e tudo. Aí no final, volta a mãe para casa, cada um. A mãe que era organizada e voltou para casa, ela foi recebida com um grande abraço pelos filhos. E eles choraram ali ao receber ela. A outra mãe, quando chegou em casa, tinha 2 filhos sentados no sofá e um em pé. Nem o que estava em pé abraçou aquela mãe, e os que estavam sentados: oi mãe, 7 dias depois. Por quê? Ali havia se perdido, e com coisas simples, que é
fazerem uma refeição juntos, né? Estar em comunhão, o casal conversar. Então, assim, ficou evidente, por mais que ela tentasse defender, a escolha que ela decidiu para a família dela de dar liberdade geral, cada um faz o que quer, era algo que, se continuar assim, vai destruir a família. E assim também pode ser na nossa família. Então, busquem fazer coisas juntos, busquem estudar a palavra de Deus juntos, né? Para que assim a família não se perca, né? Deus orienta isso, né? Esse alimento aqui pode ser várias coisas. Concluindo, vou ver onde eu parei. Isso. Concluindo, depois de percorrermos a trajetória da viagem, esse barco em que a nossa família está, parece que foi a pique, naufragou. O que dizer agora? Pense comigo. Se aquele barco chegasse em perfeito estado no ponto final, certamente os marujos vaidosos, arrogantes e ambiciosos diriam que a experiência deles foi a explicação para a vitória. No entanto, veja que o barco se desintegrou num banco de areia, isto é, numa enseada. O versículo 41 diz isso. Isto é inusitado. O barco foi solavancado por ondas terríveis em alto mar, no meio do mar, né, e não afundou ali. Sem lemes, sem amarrações, o barco estava completamente deriva, mas não naufragou ali. Deus já havia dito aos marujos por intermédio de Paulo: nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. No verso 22, e Deus estava cuidando de cada vida ali a bordo. Isso significa que as tempestades que enfrentamos não vão nos destruir, mas que certamente perderemos os nossos pontos de apoio humanos e as nossas vaidades. O Senhor afundou o navio, mas preservou as vidas. Deus está nos dizendo que junto com o naufrágio também naufragaram o orgulho, a vaidade e a independência. Nossa família necessita de Deus para conduzir o barco e nunca tentar conduzir sozinho. Então, que nós possamos ouvir a voz de Deus antes de entrarmos na tempestade, para que, se ela venha, e ela pode vir, mesmo nós estamos buscando a Deus, né, quando a gente vê aquela experiência de Jesus e os discípulos ali, quando a tempestade alcançou eles. Então, Jesus no barco não significa ausência de tempestade, mas significa controle sobre ela, né? Então, se a tempestade vier, nós estando buscando a Deus e com a nossa família ajustada, nós passaremos por ela sem grandes perdas. Mas se a tempestade vier e nós estivermos desatentos, nós sofreremos muito e perderemos muitas coisas valiosas para nós, para que nós possamos dar valor ao que realmente importa. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no meu e no seu coração, que sua família seja edificada por ela e que você possa estar nesse barco que é a família, navegando sempre segundo a direção do Senhor. Fique em pé, vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse mês que separamos e dedicamos para que o Senhor tenha a oportunidade de restaurar a nossa família. Todos os dias estamos recebendo motivos de orações e estamos recebendo, ó Deus, uma palavra vinda do Senhor para que nós possamos colocar a nossa família diante do Teu altar. E, ó Deus, que possamos viver experiências maravilhosas nesse mês, que a nossa família possa ser completamente restaurada, que nós possamos dar testemunho da ação do Senhor sobre a vida de cada membro da nossa família, não somente no final desse mês, mas no decorrer dele. Como essa semana mesmo, eu recebi, ó Deus, um áudio que falou muito ao meu coração, de uma experiência já vivida por alguém que está recebendo essas mensagens e que já está tomando, ó Deus, uma posição diferente, uma atitude diferente em relação à família. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja no controle do barco que é a nossa família, que possamos, ó Deus, entregar nas Tuas mãos todo o controle e a direção, para que quando a tempestade vier, não venhamos a ser, ó Deus, assolados como aquelas pessoas foram, e que possamos ser preservados, não somente a vida, mas, ó Deus, a comunhão, as coisas que realmente, ó Deus, o Senhor nos concede, sem ter grandes perdas. Assim oramos, agradecidos, em nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, e até a noite às 19 horas, se assim Deus nos permitir.